Euclides de Alexandria, em grego clássico, Romanis. Euclides, folha C300 a.C., foi um professor, matemático platônico e escritor grego, muitas vezes referido como o pai da geometria. Além de sua principal obra, Os Elementos, Euclides também escreveu sobre perspectivas, seções cônicas, geometria esférica, teoria dos números e rigor. Euclides se notabilizou por sua capacidade de escrever e ensinar, ou seja, foi um grande didata. A geometria euclidiana é caracterizada pelo espaço euclidiano, imutável, simétrico e geométrico, metáfora do saber na antiguidade clássica e que se manteve incólume no pensamento matemático medieval e renascentista, pois somente nos tempos modernos puderam ser construídos modelos de geometrias não euclidianas. Euclides é a versão portuguesa da palavra grega que significa boa glória, vida. Pouco se sabe sobre a vida de Euclides, pois há apenas poucas referências fundamentais a ele, tendo sido escritas séculos depois que ele viveu, por Próclo e Papo de Alexandria. 3. Próclo apresenta Euclides apenas brevemente no seu comentário sobre os elementos, escrito no século V, onde escreve que Euclides foi o autor de Os Elementos, que foi mencionado por Arquimedes e que, quando Ptolomeu perguntou a Euclides se não havia caminho mais curto para a geometria que os elementos, ele respondeu: não há estrada real para a geometria. Embora a suposta citação de Euclides por Arquimedes foi considerada uma interpolação por editores posteriores de suas obras, ainda se acredita que Euclides escreveu suas obras antes das de Arquimedes. Além disso, a anedota sobre a estrada real é questionável, uma vez que é semelhante a uma história contada sobre Menecmo e Alexandre, o Grande. Na outra única referência fundamental sobre Euclides, Papo mencionou brevemente no século IV que Apolônio passou muito tempo com os alunos de Euclides em Alexandria, e foi assim que ele adquiriu um hábito de pensamento tão científico. Também se acredita que Euclides pode ter estudado na Academia de Platão, na Grécia. As datas de nascimento, inclusive o local, e morte, inclusive suas circunstâncias, de Euclides são desconhecidas e estimadas pela comparação com as figuras contemporâneas mencionadas nas referências. Nenhuma imagem ou descrição da aparência física de Euclides foi feita durante sua vida, portanto, as representações de Euclides em obras de arte são os produtos da imaginação artística. Convidado por Ptolomeu para compor o quadro de professores da recém-fundada academia, que tornaria Alexandria o centro do saber da época, tornou-se o mais importante autor de matemática da antiguidade greco-romana e talvez de todos os tempos, com seu monumental Stoichia, Os Elementos, C300 a.C. Depois da queda do Império Romano, os seus livros foram recuperados para a sociedade europeia pelos estudiosos muçulmanos da Península Ibérica. Escreveu ainda a Óptica 295 a.C., sobre a ótica da visão, e sobre astrologia, astronomia, música e mecânica, além de outros livros sobre matemática. Entre eles citam-se Lugares de Superfície, Pseudaria, Porismas e mais algumas outras. Algumas das suas obras, como Os Elementos, Os Dados, uma espécie de manual de tabelas de uso interno na academia e complemento dos 6 primeiros volumes de Os Elementos. Divisão de figuras, sobre a divisão geométrica de figuras planas, os fenômenos, sobre a astronomia, e ótica sobre a visão, sobreviveram parcialmente e hoje são, depois de A Esfera de Autólico, os mais antigos tratados científicos gregos existentes. Pela sua maneira de expor nos escritos deduz-se que tenha sido um habilíssimo professor. Os Elementos. A obra Os Elementos, atribuída a Euclides, é uma das mais influentes na história da matemática, servindo como principal livro para o ensino de matemática, especialmente geometria, desde a data da sua publicação até o fim do século XIX ou início do século XX. Nessa obra, os princípios do que é hoje chamado de geometria euclidiana foram deduzidos a partir de um pequeno conjunto de axiomas. Euclides concluiu o seu compêndio aproximadamente no ano 300 a.C., efusivamente replicado na forma de manuscritos pelos monges copistas. Desde a maior invenção do segundo milênio, a imprensa de Gutenberg passou de 1000 edições, sendo a publicação de 1482 em Veneza, considerada a primeira delas. Escrito originalmente em grego, constitui-se em uma compilação metódica e ordenada de 465 proposições, tendo como característica o rigor das demonstrações, o encadeamento lógico dos teoremas, axiomas e postulados e muita clareza na exposição.
Sua proposta é uma geometria dedutiva, despreocupada das aplicações práticas, em contraste com a geometria egípcia de caráter indutivo e pragmático. A obra é composta por 13 volumes, sendo Item 5 sobre geometria plana, Item 3 sobre números, Item 1 sobre a teoria das proporções, Item 1 sobre incomensuráveis, Item 3, os últimos, sobre geometria no espaço. Escrita em grego, a obra cobre toda a aritmética, a álgebra e a geometria conhecidas até então no mundo grego, reunindo o trabalho de predecessores de Euclides, como Hipócrates e Eudóxio. Sistematizou todo o conhecimento geométrico dos antigos, intercalando os teoremas já então conhecidos com a demonstração de muitos outros, que completavam lacunas e davam coerência e encadeamento lógico ao sistema por ele criado. Após sua primeira edição foi copiado e recopiado inúmeras vezes, tendo sido traduzido para o árabe em 774. A obra possui mais de 1000 edições desde o advento da imprensa, sendo a sua primeira versão impressa datada de 1482, Veneza, Itália. Essa edição foi uma tradução do árabe para o latim. Tem sido, segundo George Simons, considerado como responsável por uma influência sobre a mente humana maior que qualquer outro livro, com exceção da Bíblia. Embora muitos dos resultados descritos em Os Elementos originarem-se em matemáticos anteriores, uma das reconhecidas habilidades de Euclides foi apresentá-los em uma única estrutura logicamente coerente, tornando-a de fácil uso e referência, incluindo um sistema rigoroso de provas matemáticas que continua a ser a base da matemática 23 séculos mais tarde. Não há menção de Euclides nas primeiras cópias ainda remanescentes de Os Elementos, e a maioria das cópias dizem que são a partir da edição de Tião, ou as palestras de Tião, enquanto o texto considerado primário, guardado pelo Vaticano, não menciona qualquer autor. A única referência que os historiadores se baseiam para Euclides ter escrito Os Elementos veio de Proclo, que brevemente em seu comentário sobre os elementos atribui Euclides como seu autor. Euclides foi a peça-chave em toda a história da geometria. Contribuição com a física. Os estudos de Euclides sobre a geometria da visão foi a primeira elaboração em torno da atualmente denominada ótica geométrica. Diferentemente das análises filosóficas e de suas suposições físicas sobre a natureza da visão, as quais eram isentas de qualquer consideração geométrica, a ótica de Euclides fundamentou-se na análise geométrica da visão, e à primeira vista, parece desprovida de qualquer consideração física acerca da operação da visão. Noções como a cor, a luz ou transparente, a forma sensível, a luz solar, a natureza do olho e a estrutura física dos órgãos sensoriais envolvidos na visão estão excluídas da ótica de Euclides, uma vez que essas entidades não poderiam ser geometricamente analisáveis, ou melhor, não poderiam ser tratadas pela sua geometria. A análise geométrica da visão elaborada por Euclides supõe uma teoria física mínima acerca da operação da visão e funda-se na redução da visão a um modelo geométrico, no qual o campo visual é tomado como uma coleção ou agregado de raios visuais concebidos como linhas retas geométricas discretas e divergentes, as quais aparecem como último termo da análise. Essa coleção de linhas retas visuais divergentes, em cuja origem encontra-se o olho, assume a forma de um cone geométrico, conhecido na tradição como cone visual, em cuja base encontra-se a figura daquilo que é visto, isto é, a superfície interceptada pelo feixe divergente de linhas retas visuais, entidades estas que possuem uma natureza híbrida geométrico-sensível. O que aparece ao olho é determinado como uma função das propriedades e relações geométricas que são derivadas dessa construção, a qual, ao reduzir o cone visual a uma projeção plana que resulta em triângulos definidos por um vértice situado no olho e por dois raios visuais que unem as extremidades daquilo que é visto, permite calcular a aparência do tamanho, da figura e do movimento daquilo que é visto. Essa construção da estrutura geométrica do cone visual é delineada por Euclides quando postula que o aspecto retilíneo dos raios visuais, o cone visual constituído pela divergência desses raios visuais discretos e a condição geral da visibilidade, ou seja, que para ser visto, um objeto deve ser interceptado pela radiação ocular.